Olá, vamos iniciar essa nossa primeira aula falando sobre a resolução de equações do segundo grau. Este é um assunto de ensino fundamental, você trabalha isso lá no nono ano, mas eu resolvi trazer essa primeira aula para relembrar com vocês alguns métodos de solução de equações do segundo grau e trabalhar aí talvez o método que nós vamos utilizar mais em sala de aula, tá ok? Então vamos lá. A ideia basicamente é resolver uma equação. E esse é um dos problemas mais comuns da matemática. E basicamente, quando você quer resolver uma equação, você quer isolar uma incógnita. Você quer deixar essa incógnita, essa letra, esse símbolo desconhecido, isolado dos demais valores dessa equação. E para isso a gente sempre vai buscar utilizar operações inversas, certo? Então, operação inversa da soma é a subtração e vice-versa, da multiplicação é a divisão e vice-versa, da potenciação é a radiciação e vice-versa, ok? São várias as operações que a gente vê, inclusive, nesse semestre nós vamos trabalhar com exponenciação e logaritmo, que são operações inversas, tá? Vamos pegar um exemplo simples, por enquanto uma equação do primeiro grau, uma equação linear. Então eu tenho aqui a incógnita x presente nos dois membros. 7x mais 5 menos 3x igual a 5 vezes 3 menos x mais 4. O que eu posso fazer nessa equação? Eu quero isolar o x, mas eu não consigo isolar num passo apenas, né? Então, passo a passo, o que eu vou fazer? Primeiro, 7x mais 5 não tem como operar. 7x consegue operar com menos 3x. Ou seja, eu só consigo operar quem tem a incógnita com quem tem a incógnita também. Você não pode operar um termo com incógnita com um termo que não tem incógnita através de adição ou subtração. Tá? Então, tem gente que ainda faz isso. Por favor, preste atenção. Quem tem x com quem tem x. 7x menos 3x vai dar 4x. E no segundo membro, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer essa multiplicação. Então, eu vou pegar esse 5 e eu vou distribuir. 5 vezes 3, 5 vezes menos x. Então, eu vou chegar nessa expressão. 4x mais 5 e 15 menos 5x mais 4. 15 menos 5x pode virar 10x, operando 15 menos 5 dando 10? De jeito nenhum. O 15 ele pode operar com o 4, porque são dois termos independentes de x. E você vai operar, então, os termos independentes de x. Nesse momento também, eu posso já pensar em isolar o x. Como eu tenho 4x aqui no primeiro membro e menos 5x no segundo membro, eu vou optar por eliminar esse menos 5x daqui. O contrário da subtração é a soma. E da mesma maneira, eu vou eliminar esse mais 5 que está aqui. O contrário da soma é a subtração. E por isso, então, eu chego em 4x mais 5x, né, eliminando aquele menos 5x do segundo membro, e também 19, que era 15 mais 4, menos 5, que era aquele 5 que estava somando no primeiro membro, eu eliminei ele lá, subtraindo 5 unidades. 4x mais 5x vai dar 9x, 19 menos 5 dá 14, e aí eu tenho que tirar o 9 que está multiplicando. Contrário da multiplicação, divisão. 14 dividido por 9, 14 nonos, que dá uma dízima periódica, 1,55555. E aí eu isolei a incógnita. Só que toda vez que o problema é resolva a equação, ele de maneira implícita está te pedindo uma coisa, né? O conjunto solução. Então eu apresento aqui o conjunto solução da minha equação, colocando aqui o valor dessa solução, o valor dessa incógnita dentro de um conjunto, por isso chaves para abrir e fechar. Ok? Veja que eu optei por colocar a fração para não ter que arredondar a minha dízima periódica. Porém, a coisa complica um pouco quando a equação tem uma incógnita ao quadrado, né? É o formato de uma equação do segundo grau, ter uma incógnita elevada ao quadrado. Dependendo da equação, ainda conseguimos usar estratégia de isolar incógnita, ok? Vamos lá. X ao quadrado menos 25. Será que eu consigo isolar esse x? Só tem um x ao quadrado, então eu posso tirar o 25, certo?
Contrário da subtração, né? Tem aqui uma subtração, menos 25, contrário é a soma. 0 mais 25, 25. E agora, qual é o contrário de elevar ao quadrado? O contrário da potenciação é a radiciação. Porém, quando o expoente for um número par, no caso 2 é par, eu não posso simplesmente usar a raiz quadrada. Eu preciso colocar o mais ou menos na frente da raiz quadrada. Por quê? Porque tanto o número positivo quanto o número negativo elevados ao quadrado vão retornar o mesmo resultado. Por exemplo, 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, quando eu quero descobrir um número que elevado ao quadrado vai dar 25, o número original ele pode ser positivo ou negativo, porque ao quadrado ele pode dar 25, tanto positivo quanto negativo. Raiz quadrada de 25 é 5, portanto, aqui eu tenho duas soluções, menos 5 e mais 5. E aí, se eu vou escrever o conjunto de solução dessa equação, eu vou colocar os dois valores lá dentro, menos 5 e mais 5. É um conjunto de solução com dois termos, ok? Mas veja, eu consegui usar a mesma estratégia de isolar a incógnita usando operações inversas. Legal, esse tipo de equação dá para trabalhar. É um dos tipos de equação que a gente chama de incompleta. Daqui a pouco você vai entender por quê. Vamos pegar essa outra equação, que também é uma incompleta, mas é diferente da equação que a gente tinha anteriormente. Note que nessa equação eu tenho x ao quadrado menos 7x. Eu tenho dois termos com x. Ah, professor, então eu posso operar os dois. Não posso, porque num o x está ao quadrado e no outro eu tenho só x. Eu não posso operar os dois. Eu não posso somar ou subtrair os dois. Ok? Isso aqui não vai virar menos 6x ao quadrado. Não. Aqui o que eu posso fazer é justamente perceber que o termo x está presente nos dois e colocar esse termo, esse elemento, esse fator em evidência. X está presente nos dois termos, x é um fator comum, coloco ele em evidência. Tira o x do x ao quadrado, sobra só x. Tira o x do menos 7x, sobra só o menos 7. E aí eu fiquei com um produto, uma multiplicação de dois elementos, que dá zero. Quando é que a multiplicação de dois elementos dá zero? Somente quando um dos dois for zero. Então, a solução dessa equação vai aparecer quando esse primeiro termo for zero ou quando esse segundo termo, x menos 7, for zero. E daí, então, surgem as minhas duas raízes. Veja que uma raiz da equação é o próprio zero, x1 igual a zero, ou pegar essa segunda parte e igualar a zero. E aí, lógico, eu tenho que tirar o menos 7, contrário da subtração, soma. E aí eu tenho que a minha segunda raiz é 7, e eu posso escrever o conjunto de solução. Ok? Então, você percebeu que nessas duas equações quadráticas, equações do segundo grau, eu consegui isolar o x. Na primeira, usando apenas operações inversas e usando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação, com o mais ou menos na frente, porque o expoente era par. E na segunda, usando a estratégia de colocar um fator comum, transformar num produto nulo, e aí, então, conseguir trabalhar essa equação separadamente nos dois casos. Agora, como proceder nessa equação? 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Nota que nessa equação eu tenho alguns problemas, né? Eu não tenho como isolar o x ao quadrado só, como eu fiz no primeiro exemplo, porque aí vai ficar o menos 7x, vai aparecer mais 7x no segundo membro, então eu vou ter x nos dois membros. Nem tenho como colocar o x em evidência, porque eu tenho x aqui no 3x ao quadrado, no menos 7x, mas eu não tenho x no mais 2. Uma vez, um aluno falou para mim assim, professor, eu não posso fazer isso aqui, ó, 3x ao quadrado menos 7x igual a menos 2, já que estava somando 2, né, contrário da soma e subtração, e aí colocar o x em evidência aqui, 3x menos 7 igual a menos 2, tudo bem, errado não está, mas você não resolveu nada. Por quê? Agora você tem um produto que dá menos 2. E isso pode acontecer para uma infinidade de valores.
Não é igual a um produto que dá zero. Então, quando a gente faz essa estratégia de pôr em evidência, é para chegar num produto nulo. Produto que dá outra coisa que não seja zero, não me resolve nada. Ok? Por isso eu vou até apagar isso aqui para não te confundir. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de uma equação do segundo grau completa, onde eu tenho 3 termos. Eu tenho um termo de segundo grau, um termo com x ao quadrado. Eu tenho um termo de primeiro grau, um termo com x. E eu tenho um termo de grau zero, ou seja, um termo independente de x. Nota que nessas duas equações aqui de cima, eu tinha equações incompletas. Por quê? Nessa primeira equação, eu tinha x ao quadrado menos 25, então eu não tinha o termo de primeiro grau. E na segunda equação, onde eu tenho x ao quadrado menos 7x, eu não tinha o termo independente, o termo de grau zero. Por isso eu conseguia isolar bem. Mas, quando a equação é completa, eu preciso de alguma outra maneira para isolar. E aí, a gente pode usar alguns conceitos. Dependendo da equação, a gente pode, por exemplo, usar o conceito de produto notável para resolver. Se eu consigo encontrar um trinômio quadrado perfeito, por exemplo, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, eu posso transformar isso no quadrado de uma soma. Se eu consigo encontrar quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, eu posso transformar isso no quadrado de uma diferença. Por exemplo, tá? X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. 4x pode ser escrito de uma maneira a aparecer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Porque aqui eu já tenho x ao quadrado, então eu tenho o quadrado primeiro. E 4 ao quadrado, 4 nada mais é que 2 ao quadrado, certo ou não? Então, nota, eu posso escrever x ao quadrado mais 2 que multiplica x, que multiplica 2, mais 2 ao quadrado. Nota que eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso quer dizer que essa expressão é x mais 2 ao quadrado igual a zero. E nota, que número ao quadrado dá zero? Apenas o próprio zero. Não faz sentido eu pensar em mais ou menos zero. Zero não tem sinal. Zero não é nem positivo nem negativo. Um número que ao quadrado dê zero, apenas o próprio zero. Então, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. E aí eu tenho uma única raiz para essa equação. Solução, menos 2. Ok? Vamos ver mais um exemplinho disso? 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Quando eu olho o primeiro termo, 9x ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, então eu posso pensar nisso como 3x elevado ao quadrado. 1 é sempre um quadrado perfeito, porque é 1 ao quadrado. Será que aqui no meio eu consigo pensar em 2 vezes o primeiro vezes o segundo? O primeiro é 3x, o segundo é 1. Sim, 2 vezes 3x vezes 1 dá o 6x. Nota que agora o sinal é negativo. Então, isso vira 3x. Opa, tem um errinho aqui. Vou já dar um pause no vídeo e já vou consertar isso aqui. Só um segundinho. Prontinho, consertei aqui. 3x menos 1 ao quadrado igual a zero, né? Agora o sinal ali é negativo. Logo, 3x menos 1 igual a zero. E aí você isola, você vai somar o 1, vai dividir por 3, x igual a 1/3, solução 1/3. Então, esse também é um caso onde a gente consegue isolar a incógnita usando uma estratégia de lembrar, né, do conceito de produto notável. Porém, nem sempre o produto notável é fácil de enxergar. Só voltar rapidinho aqui, ó, no slide anterior e a gente vai perceber isso. Ó. Opa, voltei muito. A equação 3x ao quadrado menos 7x mais 2 parece um produto notável para você? Né? 3 não é um quadrado perfeito, então já seria uma raiz de 3x elevado ao quadrado. Aqui 2 também não é um quadrado perfeito, seria raiz de 2. O menos 7 não é 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, nem sempre eu vou ter essa equaçãozinha bonita formando um trinômio quadrado perfeito. E para esses casos, eu preciso, então, achar uma outra estratégia. Ok? E aí, uma estratégia, que é um mecanismo que funciona para todas as equações de segundo grau, grave isso, tá?
funciona para todas as equações de segundo grau, resolve todas de maneira rápida e direta, é conhecido como fórmula de Bhaskara. No próximo vídeo, a gente vai deduzir essa fórmula de Bhaskara a partir de uma equação genérica e aplicar ela em alguns exemplos. Segue aí para o próximo vídeo.